Ele não é mau, ele é apenas um anjo que é ali, linha dura, faz a justiça e cobra o nosso processo de evolução. Sejam todos bem-vindos! Estou aqui hoje com mais um vídeo sobre a árvore da vida e hoje eu quero compartilhar com você um pouquinho sobre esta Sefirá aqui, a Sefirá de número 5, que é a Sefirá de Geburah. Bom, Geburah, ela representa força e ela está aqui neste pilar da direita, que é o pilar da severidade, o pilar do rigor. Então, Geburah, força, ela traz também essa ideia de consciência, de responsabilidade, de assumir a nossa responsabilidade neste mundo de criação divina, fazendo aí o nosso processo de evolução a partir desta força interna que existe em cada um de nós. Lembrando aqui que cada uma dessas sefirotes, então cada uma é uma emanação de consciência. Então o Criador, quando ele criou este universo, ele criou véus de consciência até chegar aqui onde nós estamos, que na árvore da vida é representada por essa Sefirá, que é a Sefirá de Malhut. Através dessa Sefirá, a gente pode canalizar essas energias que são emanadas por essas consciências que pertencem a esse nível de consciência, para que a gente possa criar, através dessa energia na nossa vida, um movimento de evolução através desta força que emana de Geburah. Então, isso significa o quê? Quando você está no movimento da sua vida, quando você está encontrando obstáculos, encontrando desafios na sua vida, e você sente que você não tem força, que não existe aquela força suficiente para que você dê um movimento de transformar ou de buscar a transformação na sua vida, significa que essa energia dessa consciência não está chegando até você. Então significa que você precisa fazer um movimento de se conectar em consciência com essa emanação vinda de Geburah. Significa que qualquer movimento que você faça na sua vida, onde você vai ter ali uma injeção de ânimo, onde você vai sentir fé, onde você vai sentir que existe algo maior te dando aquela força e você ancora essa força, significa que quando você sente isso e quando você recebe esse impulso de força para se movimentar, para passar pelos seus obstáculos, pelos seus desafios, significa que a sua consciência fez conexão com essa consciência de onde é emanada essa força para o movimento da criação. Nós estamos aqui fazendo esse movimento de evolução da nossa vida, que é o movimento natural da criação. Estamos expandindo, estamos evoluindo. E nós viemos, o nosso início de tudo é lá na fonte criadora. Então, o nosso movimento de evolução é o próprio movimento da criação. E assim também como as outras Sefirot que eu falei nos vídeos anteriores, elas têm uma correspondência astrológica, ela também tem uma hierarquia angelical, essa Sefirá também tem. E a hierarquia angelical que corresponde a essa emanação de consciência é a dos serafins. E o príncipe dos serafins que rege essa emanação de consciência, essa Sefirá, é o Samael. Em alguns escritos por aí, talvez você encontre algo falando sobre esse anjo Samael como sendo um dos anjos mau. Mas na verdade, essa conotação de anjo mau que ele recebe é porque ele é o anjo da severidade e o anjo da justiça. Então, sabe aquela coisa? Muitas vezes você precisa ir para o fundo do poço para dar aquele despertar, você acordar para a vida e entender que você precisa evoluir. Quando isso acontece, muitas vezes é anjos como esse anjo Samael, que está dando aquele empurrão na sua vida para você dar uma chacoalhada, levar um choque ali de realidade para você
se despertar para para o verdadeiro propósito que você veio fazer aqui, que é o evoluir, a sua evolução. Então, aquele puxão de orelha, aquele chute na bunda, aquele tapa na cara que às vezes a gente leva na nossa vida, é necessário. É a partir daquilo ali que a gente vai realmente acordar para a vida e fazer o nosso processo de nos melhorarmos, de transformarmos a nossa vida. Então, ele não é mau, ele é apenas um anjo que é ali, linha dura, faz a justiça e cobra o nosso processo de evolução. E a representação astrológica dessa Sefirá é Marte. Marte, aqui, o propósito dele como consciência dentro dessa emanação é nos despertar para o nosso renascimento e autoconfiança dentro do nosso processo de evoluirmos, indo de frente com os desafios e com os obstáculos que a vida nos apresenta, porque sim, a vida nos apresenta desafios e obstáculos o tempo todo, é parte do processo de evolução, que a gente vá por esse caminho, mas que a gente vá por esse caminho ancorado nessa força, nessa confiança e autonomia de que, opa, eu sou responsável pelo meu caminho de evolução, eu faço as escolhas e eu sigo confiante de que existe consciências me ajudando, seres espirituais me ajudando, e eu, como um ser espiritual em evolução, estou conectado a essas consciências, estou conectada a essas informações, e com elas eu sigo o meu caminho sem medo e sem resistir, e muito menos sem desistir. Então, olha só, nós, como resultados da criação divina, nós também estamos seguindo o nosso processo de evolução, o nosso caminho de subida, porque todos nós aqui, não importa, ainda que de forma inconsciente, sem saber, nós estamos buscando pela luz. Quando a gente fala que a gente quer ser feliz, quando a gente fala que a gente quer encontrar paz, quando a gente fala que a gente quer viver bem de todas as formas, significa que nós queremos plenitude. E essa plenitude, quando a gente fala de um caminho de evolução espiritual, por exemplo, como esse mapa da árvore da vida, é o caminho de encontrar a nossa própria luz. Por isso que Deus, dentro da Kabbalah, é chamado de luz. Então, a luz infinita é Deus. E nós, fazendo esse processo de evolução da nossa consciência, compreensão dessas emanações de consciência, nós compreendemos que nós estamos fazendo o caminho de volta para casa, a partir do criar da nossa realidade aqui, dentro da plenitude, dentro da paz, dentro do amor, dentro da abundância, dentro da prosperidade, ou seja, é através disso que a gente vai sentir essa plenitude e sentir essas consciências que nos dão plenitude, que nos dão alegria, que nos dão essa sensação de que temos tudo, é quando a gente eleva a nossa consciência para estar nesses lugares de consciência mais elevada. Lembra que nós somos seres multidimensionais. Então, essas consciências que foram criadas, em 10 níveis aqui de consciências diferentes, ou seja, cada uma no seu processo, cada uma no seu nível de evolução, pode-se dizer, cada uma delas estão conectadas a nós. Só que nós precisamos abrir esse portal para sentir essas consciências. E a gente só sente, estando aqui, no planeta Terra, a gente consegue sentir essas outras consciências que estão nesses outros planos, porque aqui são planos dimensionais. A gente se conecta com elas e a gente consegue sentir a emanação de cada uma delas quando a gente faz o nosso trabalho interior. Então, às vezes, existe uma resistência muito grande da nossa vida de acreditar que existem a possibilidade, ou que existe a possibilidade da gente se conectar com um mestre ascensionado, com um anjo, com um ser de luz. E podemos, só que para isso a gente precisa trabalhar o nosso interno,
O que nos impede de acessar esses níveis de consciências mais elevados é apenas aquilo que nós temos dentro de nós como barreiras. E uma das maiores barreiras que a gente tem dentro da gente são as nossas crenças. Então imagina que esse nível de consciência, todos eles já existem em cada um de nós. Essa árvore da vida, ela também é a representação do próprio ser humano. O ser humano está contido dentro da árvore da vida. Porém, muitos desses véus que estão aqui, eles estão encobrindo a nossa possibilidade de conseguir enxergar ou sentir ou se conectar com esses níveis de consciências. Então, esse trabalho interno que eu sempre falo aqui no canal, trabalho de limpeza, trabalho de perdão, trabalho de transmutação das nossas dores, dos nossos sofrimentos, trabalho de sair do julgamento, enfim, é tanto trabalho interno que a gente precisa fazer, e esses trabalhos internos é que vão nos permitir compreender o que significa emanação de consciência, compreender o que significa todos estamos conectados, todos somos um. Nossa consciência não está no plano físico. Nós estamos aqui na árvore da vida, nós estamos aqui no plano da matéria. Esse é o plano da matéria. Mas a nossa consciência, ela está em todas essas consciências aqui. E nós podemos acessar esses níveis de consciência quando a gente aqui na matéria trabalha todos os véus ou todas as camadas as camadas ali de crenças, as camadas de traumas, de descrença, porque às vezes também a gente não acredita que existe forças, que existe consciências, que o próprio mundo astrológico, que os planetas interferem na nossa vida, que os astros, eles também em energia, também eles interferem na nossa vida. Então, conhecer que existe níveis de consciência e saber que nós podemos acessá-los e saber que eles foram criados como uma ferramenta para o nosso processo de voltar para casa ou para o nosso processo de encontrar ainda nessa vida, ainda no planeta Terra, uma forma de viver em plenitude. Saber disso nos ajuda muito a entender o propósito da criação e entender por que nós estamos aqui. Então eu espero que esse vídeo tenha sido contribuição para você, tá bom? E me aguarde no próximo vídeo falando sobre uma outra Sefirá. E aí, no caso, eu vou falar da Sefirá de Tiferet, que é a Sefirá número 6. Então, um grande beijo para você.